Saindo das narrativas, ontem teve duas notas que chamaram minha atenção, porque elas começam a fugir um pouco da narrativa eleitoral, Bolsonaro isolado, Eduardo Bolsonaro obcecado, e começam a falar assim, meio dos problemas que vem rondando o Brasil e que, rapaz, pode incomodar, viu? Um é da Amanda Klein. Investigação americana é bomba atômica na área comercial, diz diplomata. É como negociar com uma arma na cabeça. A decisão surge num contexto de política de ameaça ao Brasil de modo geral. Dadas as declarações anteriores de Trump sobre Bolsonaro em redes sociais, é uma atitude muito hostil. Né? Muito, muito hostil. Na leitura deste diplomata, desencadeia um processo quase irreversível. Estreita o espaço para negociação. Se houver condenação, há medidas que os Estados Unidos são legalmente obrigados a tomar. Nessa negócio aí, nessa sessão 301, se condenar o Brasil, eles são obrigados a tomar medidas, e aí é um processo muito grave e perigoso. Então, assim, as pessoas estão lidando como se fosse brincadeira de criança. Bobagem, lá, Eduardo, tá isolado, olha lá, que poder esse cara tem, é o Trump. Aí veio William Vac. O presidente americano expôs um Brasil vulnerável e sem energia. William Vac começa também a compreender o que parte da direita vem comentando, né? A crise institucional que abala o Brasil. Essa nota é bem curiosa. Tem alguns pontos assim que, quando você tira a cegueira e a raiva, você vê que a galera entende o que está acontecendo. Ainda mais preocupante é a exposição do grau de vulnerabilidade geopolítica de um país tão grande. Só agora que você percebeu isso, foi? Que o Brasil não tem nenhuma defesa? Imagina William Vac descobrir o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 100 anos. Todos os ataques, ou pelo menos algum deles. O fato do Brasil estar encurralado e com poucas opções vem do fato de que, em pensamento estratégico, planejamento e defesa nacional nunca ocuparam um lugar central no debate público. Então, o Brasil já debateu isso. Esses assuntos já foram pautas importantíssimas. Algumas décadas atrás, né, algumas boas décadas atrás, existiam pessoas na sociedade muito preocupadas com isso. Soberania nacional tá em alta, né? Quem que falava isso? Ah, rapaz, tinha alguém que falava pra falar de soberania, né? Preocupar, tentar entender o exemplo da direita em outros países, né? Só que nada nacionalista da direita em outros países. Tinha alguém que falava sobre isso. Além de sempre acabar sendo um grande problema, quando em matéria de relações externas, dirigentes políticos dão prioridade ao simbolismo em vez de estratégias articuladas. É o que está acontecendo agora. Defesa da soberania virou um jargão de marketing de um governo apegado a frases de efeito desprovidas de ação de efeito prático, que ele nem sabe quais seriam eventualmente. Leva Lula em consideração pelo que ele fala, a pessoa erra todas. O discurso do Lula deve ser ignorado. Você tem que olhar as ações do Lula, que vão numa direção totalmente oposta. Mas a questão principal, que tudo isso mostra, é uma falha de elites políticas e das elites econômicas. Ah, tá começando a entender, né? Que não chegamos aqui de forma aleatória. Meio século atrás, ainda se discutia a ideia, né, de um Brasil potência, a Guerra Fria obrigava a se examinar qual lado, né, ou nenhum lado se deveria escolher. Pode ser que a globalização, o boom das commodities e a tese do Fukuyama, o fim da história, né? Daqui a gente não passa, como é? A frase da Margaret Thatcher, que foi clássica, there is no alternative. Não tem outra alternativa, né? Qual é o fim da história? É o triunfo do sistema. A democracia liberal. Parece que a democracia liberal não é o fim da história, né? Tem algo depois. Tem os governos nacionais populistas, tipo Trump, quem poderia imaginar, né? Perderam, né, liberais. Coincidindo com a redemocratização, tem moldado essa modorrenta mentalidade nacional de que o mundo lá fora é distante e pouco nos afasta. O fato é que a brutalidade trumpista expõe agora que a ausência de um projeto nacional, ou sequer de impulsos para discutir esse tipo de coisa no Brasil, é nada. Vocês estão notando que falta discutir um projeto de país. Você lembra quando eu falava, gente, a gente tem que pelo menos começar a discutir isso, pra quando isso aparecer na imprensa, alguém perguntar, cara, a gente tem que discutir o projeto de país. Aí o povo olhar e falar, ó, tem uma turma ali que tá discutindo, né? Essa turma tá mais à direita, né? Então vou ficar na direita também. Volta aí alguns anos no tempo lá, sei lá, meio de 2023, vê se a gente tava falando isso. É agora que se conhece os efeitos negativos de posições ideológicas afastadas do interesse nacional. Deixar de entrega a si mesma, a notável estagnação na política brasileira e seu consórcio para governar parecia imutável. Como é esse consórcio, né? O que é a Globo, junto com a Faria Lima, o Judiciário. A sacudida proporcionada por Trump não vai mudar o comportamento do Supremo, ajuda, mas não salva o governo Lula de sua profunda mediocridade, não tira Bolsonaro da cadeia nem resolve nossa questão fiscal, mas está nos obrigando a perguntar de verdade, que país é este, né? Então, Eduardo já comentou, e ele vem batendo nessa tecla, cara, é só voltar à normalidade e tudo se resolve. O que mais Eduardo tem que falar para essas pessoas entenderem?